São Paulo vacila mais uma vez e só empata com o Botafogo no Morumbis aí pela última rodada do Campeonato Brasileiro aí, né, galera? Pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. A gente vai falar... Não, penúltima não, última mesmo, do primeiro turno, né? A gente vai falar disso aqui nesse vídeo. Vamos falar aí também do São Paulo aí. Tem interesse lá no jogador do Boca Júnior. O Boca Júnior tem interesse, né, no jogador do São Paulo. Então a gente vai falar disso sem perder tempo, né? Então é o seguinte... Última rodada da primeira fase do primeiro turno do Campeonato Brasileiro. São Paulo e Botafogo. São Paulo empatou no Morumbis 2-0. O jogo acabou agorinha. Tô calmo, galera. Eu tô calmo. Quero saber você. Como que você tá? Você tá calmo com o jogo? Porque no segundo tempo era pra gente ter matado o jogo. E mais uma vez, o São Paulo vacila pela ineficiência, pela falta de qualidade dos seus atacantes, tá? Vamos falar disso. Peço para você deixar o like, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações aqui, compartilhe aqui esse vídeo para você ajudar aqui no crescimento do canal. Obrigado aí pela sua força, se inscreva, tamo junto, galera. Gente, primeiro tempo, antes da gente entrar no mercado da bola, para a gente atualizar aqui desse reforço aí que deve chegar no São Paulo, porque o Zubeldia quer, né, o volante aí. Agora, quer, mas vamos ver se o São Paulo vai trazer, né? O primeiro tempo, e o São Paulo já sai ali rapidinho, tendo um pênalti em cima do Ferreira, né? Foi para cima ali do marcador. O marcador acabou ali colocando o braço no rosto, aquelas faltas que os juízes dão, pênalti para o São Paulo, 1-0, mas logo em seguida o Botafogo já empata, né? E daqui a pouco o Botafogo também já vira. Teve um pênalti também para o Botafogo. O Botafogo empatou de pênalti também. O Wellington, é verdade que ele jogou vôlei dentro da área, né? Tava ali, não foi um escanteio cobrado, não foi nem um chute, né? Na verdade, ali, o Wellington. Gente, é lamentável que o Wellington joga de verdade, né? A gente fica assim até meio sem que falar do Wellington, porque para quem acompanha o canal aqui, eu não tenho nem receio de falar que eu acho um jogador muito, muito limitado mesmo, o Wellington. Sempre falo isso, acho o Igor Vinícius também, mas o Wellington, para mim, ele vem sendo pior do que o Igor Vinícius recentemente, né? Não acerta um cruzamento, cara. Ele chega lá sozinho. Teve uma bola no segundo tempo que ele tá sozinho para ele cruzar. Os caras estão esperando lá na área. Ele joga lá do outro lado, ou joga na mão do goleiro. Ou faz de propósito, ou realmente ele é fraco mesmo, tá, galera? Quero saber de vocês também. Então, no primeiro tempo ali, o Botafogo, na minha opinião, foi melhor. E aí, o primeiro tempo, você via que, inclusive, no estádio, a torcida de São Paulo estava mais calada, né? Sentia que o momento não era bom. Sabe quando o jogo tá difícil? Eu sei, gente, o Botafogo é o líder, é um time rápido, é um time forte, mas o Botafogo também, vamos ser sinceros, não apresentou nada de espetacular para amedrontar o São Paulo, para dizer que falar, ó, somos o líder do campeonato São Paulo. Apesar também que eles estão sem o Júnior Santos, sem o Eduardo, e vieram também sem outros titulares. Então, um Botafogo também desfalcado, é bem verdade. Mas é o Botafogo líder do campeonato, galera. No primeiro tempo, ok, o Botafogo sai vencendo por 2-1, um São Paulo perdido, o meio de campo do São Paulo ainda o Luiz Gustavo, o Bobadilha, para mim, assim, são jogadores lentos, né? O meio-campo do São Paulo não funciona. O Luciano, para mim, fez uma partida ruim pra caramba, foi até o final do jogo, né? O auxiliar lá do Zubeldia, que estava sendo auxiliado pelo Rafinha, o Rafinha que estava fazendo as substituições, né? E aí o Eric entra aos 45 do segundo tempo, que eu acho isso inadmissível. E eu até falei, né, no grupo, conversando com a galera, falei, pô, jogo pro Eric, hein? Tava precisando, velocidade, drible e tal. O Lucas que fez uma belíssima de uma partida, de novo, né? Nos últimos jogos do São Paulo, aí, nos últimos 4 gols do São Paulo, o Lucas fez 3 gols e deu uma assistência. É o cara que vem e jogou muito bem, foi até o final do jogo, Lucas, belíssima partida, mas falta alguém, galera, falta alguém do lado do Lucas. No primeiro tempo, o centroavante era o André Silva, gente. Isso, ele mesmo. Que, com todo respeito, tá bom? O André Silva ali não é questão de adaptação. É que ele não tem qualidade mesmo para jogar lá na frente de centroavante. Ele não é centroavante. Me desculpe aí quem eu adoro, quem defende, mas assim, não estou nem pegando pesado, nem uma crítica pesada ao jogador. Só estou falando sobre as qualidades dele, que ele não é centroavante. Não tem cacuete para jogar de centroavante, um cara que mal consegue dominar uma bola. E quando vai tentar fazer uma tabela, não acerta uma. No segundo tempo, o São Paulo melhora, o São Paulo volta com uma postura diferente.
E depois ali, acho que aos 15, acho que os 20 minutos, entra o Caleri. Quando o Caleri entra, muda o jogo. Porque ele segura a bola lá na frente, o Caleri briga, aquela coisa toda. Inclusive o gol do São Paulo com participação dele, o gol de empate, uma arrancada do Ferreirinha ali do meio de campo. O Ferreirinha empata 2-2. Aí o São Paulo tem chance de matar, galera. O São Paulo tem chance de matar o jogo, sabe? O Ferreirinha teve uma chance, perdeu um gol na cara, tocou de esquerda, perdeu. O Luciano perdeu. Teve uma bola que assim, o Caleri ele toca para trás e o Luciano perde. Mas teve uma que estava na pequena área, o Caleri poderia ter enchido o pé, furava a rede, mas o Caleri não chutou, que para mim ali, se ele chuta é gol, era só ele fechar o olho e encher o pé, era o gol. E aí o São Paulo perde 2, 3 chances que poderia ter matado o jogo, e mais uma vez um vacilo. Por quê? Eu acho ineficiência dos atacantes do São Paulo. E o São Paulo foi com o mesmo time até o final, né? O São Paulo, o Caleri foi poupado no primeiro tempo, né? Por conta do jogo, daquele outro jogo, que ele não jogou no jogo passado também, né? Tava com dores, enfim. No segundo tempo, o São Paulo poderia ter matado o jogo. Não matou e o jogo termina 2-2. Eu acho frustrante, mais uma vez, porque é em casa, 53 mil pessoas. O São Paulo poderia ter ganho os 3 pontos. Para mim, deixou de ganhar 2 pontos pelas oportunidades. Porque o Botafogo, ele não teve as oportunidades que o São Paulo teve. Então, o São Paulo teve a oportunidade de matar o jogo e não o Botafogo. Então, eu acho que o São Paulo, mais uma vez, vacila, na minha opinião. Como vem vacilando em diversos jogos ali, o time vai perdendo chances e o adversário aproveita e mata o jogo. O adversário vai lá e faz gol. Deixa aí nos comentários o que vocês acham também, se você concorda ou discorda. É só a minha opinião, quero saber a tua também. O que vocês acharam aí desse jogo que, assim, pra gente, em determinado momento, a gente perde a paciência com certos jogadores do São Paulo. Gente, é inadmissível. Aí sai o Ferreirinha, entra o Michel Araújo. Cara, é incrível esse negócio de sai o Ferreirinha, entra Michel Araújo. Não tem outra opção. Não tem nada. Gente, de verdade, se o Ibali, se o Negruti não puder jogar igual joga o Bobadilla ali no meio de campo, esquece, volta para a base. O Bobadilla tá perdidaço nesse meio campo do São Paulo. Ah, ele precisa se adaptar. Gente, então o Ibali, o Negruti, eles não conseguem jogar um pouquinho mais que o Bobadilla. Olha, o São Paulo trouxe de novo, né, o Lisieiro. O São Paulo está trazendo agora o Marcos Antônio, né, que já fechou, já é reforço do São Paulo, já foi anunciado oficialmente o volante Marcos Antônio. Vai chegar quando ele tiver em condições de jogo, o Bobadilla senta no próximo jogo. O Luiz Gustavo, com os seus 36 anos, está correndo mais que o Bobadilla, cara. Fala sério, Bobadilla. Molecão de 22 anos, cara. E aí é o seguinte, né? Falando de correr, de volante, vamos falar aqui então agora o mercado da bola um pouquinho, porque o Galopo recebeu proposta do Rosário Central, como a gente já conversou em live. O São Paulo está estudando a proposta, foi passada para o Galopo. O Galopo quer ir para o Boca Júnior, torcedor do Boca. E aí agora tem o Paul Fernandes, que é volante de 32 anos, sim, do Boca Júnior, tá? E assim, o São Paulo e o Boca estão estudando a possibilidade, né, do Paul Fernandes vir para o São Paulo, o Galopo ir para o Boca Júnior. Detalhe, pelo que eu apurei, galera, pode vir o Paul Fernandes e de repente o Galopo não sair do São Paulo, se o Boca Júnior também não aumentar os valores que o São Paulo está pedindo. É que assim, o São Paulo, ele espera uma proposta de pelo menos 25 milhões de reais pelo Galopo por 50% dos direitos, tá? O São Paulo tem ali os 100% do Galopo, né, 100%, então o São Paulo espera pelo menos 25 milhões de reais. O São Paulo pagou 32 milhões no Galopo. Então, o que acontece? O São Paulo não quer simplesmente vender pelos 19 milhões e meio que o Rosário Central, também da Argentina, ofereceu. São Paulo quer pelo menos 25. Só que o Boca está na jogada, o Boca está desesperado para levar o Galopo. Então, o São Paulo espera que o Boca suba mais a proposta. O Boca ofereceu 14 milhões de reais, mas a possibilidade lá, então, assim, né, colocaria o Paul Fernandes no negócio. Paul Fernandes, ele tem 32 anos, galera, volante argentino também, é um 8 ali, né, um segundo volante, joga também mais na frente, como terceiro homem de meio de campo, pelo que eu entendi, e aí o Boca daria 14 milhões, mais o Paul Fernandes, e o Galopo vai pro Boca Júnior. Só que tem um detalhe, galera,
O Paul Fernandes, ele tem contrato com o Boca Juniors até final do ano só. E ele não renovou com o Boca, então no final do ano, em dezembro, o cara vai ficar livre. Achei estranho essa composição, mas o que acontece? Esse jogador foi um pedido do Luiz Zubeldia. O Zubeldia indicou para a diretoria, pelo que a gente entende, né? Subentende que o quê? O Zubeldia indicou o Paul Fernandes aí pro São Paulo, indicou para a diretoria contratar o jogador. Agora, pode acontecer também do São Paulo contratar esse Paul Fernandes e vender o Galopo para o Rosário Central. Pode acontecer. Se caso o Boca Júnior não subir um pouquinho ali, o valor que ele ofereceu para o São Paulo, e que, né, se isso pode acontecer, o São Paulo recusar, falar, não vamos liberar o Galopo assim por esse valor baixo, tal. Há possibilidade, mesmo assim, o São Paulo estuda essas possibilidades. De repente o Galopo vai para o Rosário, ô Galopo, ó, salário é bom, cara, ó, 25 milhões para o São Paulo, por 50% dos direitos, negocia ali uma porcentagem também, uma fatia para o jogador, pode acontecer. Então, São Paulo e Boca Júnior, Galopo, Rosário Central estão em negociação para que o São Paulo contrate o Paul Fernandes do Boca Júnior. Ainda só para atualizar vocês então também sobre o Thiago Mendes, o negócio está mais difícil, né, galera? Mas o São Paulo ainda não desistiu do Thiago Mendes. Acontece que é o seguinte, se não der certo mesmo lá com o Thiago Mendes, o São Paulo ainda espera uma resposta lá do Al Rayyan do Catar. Então o Paul Fernandes vem como substituto do Thiago Mendes, tá bom? E é isso. E lateral esquerdo, só para a gente finalizar, lateral esquerdo continua na mesma. O São Paulo está estudando o mercado, alguns nomes oferecidos, alguns nomes no radar, alguns nomes, inclusive, foi falado no Montiel, né? O Montiel, que é bom lateral esquerdo, o São Paulo sondou a situação dele, me parece que é 40 milhões ali que o clube pede, então fica difícil. O Zubeldia não teria se agradado muito lá com o Zabala, né? Acho que é o Zabala lá, o lateral que joga lá no Olímpia do Paraguai. Alguns setores estão dizendo que foi oferecido lá o lateral esquerdo, aquele menino também que joga lá no Libertad do Paraguai, né? O Matias Espinosa. E aí o Zubeldia está analisando nomes. E que o São Paulo, gente, precisa de lateral. Com o jogo que a gente viu hoje, improdutividade no meio de campo, que o Luciano não está nem funcionando mais de segundo atacante, né? O Luciano fica meio perdido. E o Lucas correndo pela direita, pelo meio. O Lucas hoje foi um baita guerreiro, uma baita partida. O Calleri entrou muito bem. A gente vê que o Ferreirinha pela ponta esquerda, e aí o Ferreirinha, como ele é um jogador que está tendo que fazer uma função diferente também, porque antes ele atacava muito no Grêmio, não tinha tanta essa responsabilidade de marcar, o Ferreirinha acaba voltando muito, e quando entra, é Michel Araújo que entra no lugar dele no segundo tempo. O São Paulo perde essa intensidade, essa velocidade. Aí o São Paulo que dá uma pressão em certo momento, na hora que o Ferreirinha e Lucas e o Calleri, né, eles imprimem velocidade também, força física, eles começam a se impor, aí quando cansam, quem que entra, quem que vem lá? Michel Araújo, meu amigo. É isso que o São Paulo está tendo. E mais uma vez, o São Paulo não mexeu, hein? O auxiliar ali só trocou, tirou o Luciano aos 45 do segundo tempo, colocou o Eric, tirou ali o Ferreirinha quando cansou ali, acho que uns 25 minutos mais ou menos, 20 minutos, entrou o Calleri no lugar do André Silva ali mais ou menos, né? Nessa metade do segundo tempo. E o Ferreira, que deu lugar para o Michel Araújo também ali na metade do segundo tempo, pouco mais da metade. Então, a gente vê que falta opção no São Paulo, galera. Um pouquinho mais de qualidade para esse São Paulo melhorar aí, na minha opinião. E detalhe, precisa contratar, sim, jogadores ali, principalmente o lateral esquerdo, esse volante, e ainda eu vejo que o São Paulo precisa de um meio atacante ali, aquele cara de movimentação, e aí que um cara que pode jogar, de repente, na direita, porque aí coloca o Lucas ali no lugar do Luciano, gente, não precisa ficar insistindo tanto com o Luciano. O Luciano, quando ele tá bem, ok. Quando ele tá mal, meu Deus do céu, cara, não acerta absolutamente nada. Então precisa ter alternativa. Não é mandar o Luciano embora, é simplesmente contratar alguém melhor para que ele fique no banco. Falar, agora esse cara vai jogar, o Lucas vai jogar, o Ferreira vai jogar com o Calleri. E o Luciano pode ser uma opção para o segundo tempo. Porque no primeiro tempo a gente vê que não está funcionando esse esquema do Zubeldia. Ele joga o Lucas para a ponta e o Lucas se mata, joga como lateral, joga como volante. Hoje realmente ele mostrou
que ele tá bem fisicamente, o Lucas. Graças a Deus, tá recuperado. Ele tomou o terceiro amarelo, vai descansar, ele vinha de 9 jogos seguidos, uma sequência pro Lucas, e agora ele não vai jogar contra o Fortaleza, né? O jogo que acontece sábado lá no Ceará e depois também pelo Brasileirão. São Paulo tem o jogo do retorno no Morumbi também contra o Flamengo. Mas nesse meio tudo aí, né, galera? Sábado contra o Fortaleza, lá na casa do Fortaleza. Terça-feira, o São Paulo tem o Goiás pela Copa do Brasil no Morumbi. Então, tudo indica que no sábado a gente deve ir com um time bem alternativo, pelo que parece. Pois é, tomara que o São Paulo dê uma melhorada e essa diretoria acorde e vê que o time está precisando de reforços pontuais, não é fazer loucura, são reforços pontuais, porque não vai poder ficar contando com a sorte toda hora ou só com o talento do Lucas Moura, né? É o que a gente está vendo que está acontecendo nesse time do São Paulo. Enfim, né? Tomara que realmente as coisas mudem, eu espero muito para isso. Galera, torço muito, né? Lógico. Deixa aí o seu like, seu comentário aí, fique à vontade. Se inscreve no canal, ative o sininho das notificações. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Você sabe, aqui é sempre tamo junto. Vamos São Paulo, forte abraço. Valeu?